Olá, meus amiguinhos! Conversemos acerca da administração. Embora não seja na hierarquia a função mais importante em uma empresa, porque mais importante é a deliberação, é a tomada de decisão, a administração é absolutamente vital. O conceito de administração para o direito, ele se bifurca. São dois os sentidos. A administração tanto é comandar, quanto é representar. Vou desenhar aqui. A administração tem uma função externa e uma função interna. A administração tem uma função externa e uma função interna. A função interna, a luz está estourando aqui. A função interna é a clássica da ciência da administração. Comandar, ou como classicamente se aprende, PODC. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Essa é a função interna. No entanto, existe uma função externa. A função externa é ser no mundo real a pessoa jurídica. Bom, uma pessoa jurídica, ela não existe no mundo real. Então precisamos de alguém que vai falar, escrever, ouvir, atuar como se fosse a pessoa jurídica no mundo real, no mundo fenomênico. A isso aqui nós chamamos a função externa da administração. Então o administrador, ao mesmo tempo, é aquele que comanda, ou seja, direciona pessoas e recursos para se atingir finalidade, como ele é a própria pessoa jurídica corporificada no mundo real. Pontes de Miranda dizia que o administrador apresenta a pessoa jurídica, não representa, já que a pessoa jurídica não tem uma presença, então ele é a própria presença. Então, atualizando no dicionário, no léxico, então podemos dizer que ele apresenta a pessoa jurídica, ele não representa. Bom, então é isso que é administração. É um instituto que tem a finalidade de comandar e representar. É tão importante, é tão vital, que a nossa lei diz: se a administração vier a faltar, o juiz nomeará administrador provisório a requerimento de qualquer interessado. Então precisa ter administração. É uma função vital. Então se vier a faltar, ficar incapaz, morrer, desaparecer, qualquer pessoa que tenha interesse em atuar a favor ou contra com a empresa vai requerer que o juiz nomeie administrador provisório, enquanto não se escolhe outro. Um administrador, ele pode ser alvo de desconsideração da personalidade jurídica. A gente pensa que desconsideração da PJ é só para atingir patrimônio de sócio. Não é verdade. Vamos ter vídeo aqui sobre desconsideração da PJ? Não. Pode ser para atingir também patrimônio de administrador. Sim, naqueles casos onde o administrador é o responsável pelo ato ilícito. E esse administrador, ele pode ser sócio, o acionista, não sócio, pode ser nomeado no próprio ato constitutivo, no contrato social, no estatuto, ou em um ato em separado. Quando ele é nomeado diretamente pelo ato constitutivo, estatuto ou contrato social, ele só é destituível mediante ação judicial. Se for ato em separado, não. Basta que tenha o quórum a depender do tipo de sociedade, que ele será destituível. Só não pode ser administrador, é outra pessoa jurídica. Administrador sempre tem que ser pessoa física. Um administrador pode ser obrigado a dar uma garantia de gestão, ou seja, literalmente deixar um patrimônio em favor da entidade para garantir sua boa atuação, seu fiel servir.
ao final de seu mandato, se tiver mandato ou na sua restituição, depende da aprovação de suas contas para que ele resgate aquela garantia. Isso está previsto lá na lei das SA, mas qualquer empresa pode instituir garantia de gestão. Quanto à quantidade de pessoas envolvidas na administração, ela pode ser individual, coletiva ou conjunta. Podemos dizer que a coletiva ou conjunta são subgêneros de administração colegiada. Uma administração individual é essa aqui: uma pessoa, uma vontade. A isso nós chamamos administração individual. Mas pode ser que na administração haja mais de um. Plenamente possível. Olha, administração colegiada vai se dividir em coletiva ou conjunta. Na administração coletiva, a vontade da administração é tomada por maioria, 3-0, 2-1. Isso é o que se chama administração coletiva. Não é só deliberação que tem votação, não. Pode ter na administração também. Mas a administração pode ser colegiada sem ser por voto. Pode ser conjunta. Mais de um administrador, sempre unanimidade, sempre uma vontade apenas. A vontade vai ser obtida através de convencimento, através de argumentação. Em sala de aula, eu costumo fazer a analogia com o tribunal do júri. Tribunal do júri no Brasil é por votação, um jurado não pode se comunicar com o outro. É o equivalente, né? Mutatis mutandis, à administração coletiva. Agora, nos Estados Unidos da América do Norte, lá os jurados são obrigados a se comunicar e eles têm que chegar a uma unanimidade. Seria o equivalente à administração conjunta. Bom, a administração conjunta, no fim, não dá briga, porque é uma vontade só. Em compensação, demora para se chegar a essa vontade, ela é menos dinâmica. Ao passo que a administração coletiva, as decisões são mais rápidas, é tudo na votação, mas sempre pode haver algum administrador obrigado à vontade da maioria. No caso das SA, por exemplo, se for uma SA de capital aberto, é obrigado a ter um conselho de administração. Independente da diretoria, tem que ter um conselho de administração. Então, existem esses três tipos: administração individual, administração coletiva, votação, administração conjunta, unanimidade. Bom, no próximo vídeo a gente conversa sobre os 3 deveres da administração: dever de lealdade, dever de diligência, dever de informação, e conversaremos sobre a responsabilidade do administrador. Até qual limite o que ele faz obriga a entidade que ele administra. Então, no próximo vídeo, deveres da administração e responsabilidade da administração. Vamos a ele?